É os relacionamentos quebrados, frustrados e simplesmente interrompidos de maneira às vezes brusca, de maneira maldosa e roubada, isso muitas vezes. Isso já começa na concepção. E hoje vou falar para solteiros, vou falar para casados. Não tem como falar de família se não envolver essas duas situações, o solteiro e o casado. Eu digo solteiro porque o solteiro tem uma responsabilidade hoje, de amanhã, estar com talvez 2 ou 3 filhos no braço, né, Léo? Léo um dia foi solteiro, eu fui solteiro um dia, quem diria, né, Léo? Hoje tenho 2 filhos maravilhosos. Quem diria? Misericórdia. Milagre, né? Acontece. E hoje, dentro da minha experiência em Deus, irmãos, dentro pela palavra, e hoje saber o que é ter filhos, o que é educar, isso hoje me leva a repensar muitas coisas em relação à nossa postura como igreja e atitudes que vamos estar revendo em Deus. Hoje vocês vão receber orações específicas sobre família, pais aqui irão receber ministrações com pais, mães irão receber ministrações com mães, e solteiros, ministrações com solteiros. As moças que aqui estão serão as mães do futuro. Os rapazes solteiros que aqui estão serão os próximos pais. E a minha pergunta, a pergunta do Léo, do pastor Paulo, e tantos homens casados que já têm filhos, a gente se pergunta como esses meninos vão educar os filhos deles. Nós estamos com certas dificuldades, às vezes, sendo bem sincero. É desafiante para nós hoje, pai. O Léo hoje tem um filho no altar de Deus, assim, que eu nem reconheci o menino. Deus não estava no menino. Eu falei para o pastor Paulo, vou pegar esse menino para Cristo, que ele tem cabelo grande, está fácil, fazer uma peça teatral com ele. Fazer um espetáculo, ele vai ser o Cristo da peça. E o Léo falou algo muito importante aqui, Baltazar, eu quero minha família toda no altar. Meus filhos, minha esposa. E eu conheço o Léo já há uns anos e é maravilhoso ver o Léo hoje nessa postura, passando por tantas lutas e dificuldades e ser restaurado, né, Léo, em Deus e como família. E eu vou resumir tudo que eu tenho que falar aqui nesse versículo, simples, mas de uma profundidade muito grande. Você vai saber o que quer dizer filho amado. Essa expressão, irmãos, na Bíblia, eu já li, reli e só encontrei ela aqui, de maneira muito própria e profunda, para uma pessoa chamada Jesus. A grande questão hoje é: eu sou filho, todo mundo aqui é filho de alguém. A segunda questão é: você é amado? Esse está sendo o cerne da questão hoje que está acontecendo no mundo. De alguma forma, quem nasceu é filho de alguém, não é possível? Ninguém aqui é filho do vento. Mas há uma pergunta que bate no coração de quem é filho, profundamente, é essa pergunta depois. Após ter nascido, ter crescido, desenvolvido, chegar à maturidade, até a fase adulta. Maturidade é uma coisa, fase adulta é outra, viu, gente? É essa pergunta: será que eu sou amado? E por não sermos amados, somos adultos, presos na infância, com uma infantilidade já na fase adulta, e hoje o que mais temos é bebês de 70 quilos, igual eu, às vezes, do meu peso. E por muito tempo, pastor Léo, pastor Paulo, eu posso confessar que eu fui um bebê adulto, na fé, no ministério, muito menino, meu Deus do céu, que coisa, né? Cheio de invenções, cheio de coisas, tentando suprir algumas coisas, que ao longo dos anos, do tempo, eu estou demonstrando e me dando experiência, que a paternidade de Deus é quem traz princípio de família. Amém? E esse versículo 16 diz assim: e sendo Jesus batizado, diga assim, batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. E diga assim: abriram-se os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em algumas traduções diz algo: em quem eu tenho alegria. Outras falam: em quem eu tenho satisfação. Outras eu falei: esse é meu filho amado, em quem eu simplesmente derramo o meu amor. Vou usar um exemplo aqui. Léo, vem cá, rapidinho. Eu gosto de ilustrar para a gente entender melhor. Uma coisa é o Léo dizer assim: vem cá, Léo,
Nós estamos numa conversa aqui, e aí, tá tudo beleza? Beleza, Léo? Mas bem sem acredito. E ele de repente me apresenta: Léo, cadê seu filho? Olha o que ele fez. Meu filho está aqui. Ele apontou o dedo. E se eu tomo o lugar do Léo, faço o contrário. Fica lá, Léo. Eu sou o Léo, se você é Baltazar. Pergunta para meu filho. Este aqui é o meu filho. Meu filhão. Pode abraçar ele também. Meu filho. Te apresento meu filho. Olha o cheiro dele, como é cheiro, olha o cabelo. Há uma diferença, irmãos, entre eu e Léo, como somos pais, ou qualquer um aqui. Mostrar esse menino aí, ó. Léo, cadê seu filho? Aí, tocando. Tocando. E uma coisa ele fala: este aqui é meu filho, Baltazar. Ele toca para o Senhor. Você fala: obrigado. Esse e este são palavras, irmãos, que tem uma diferença. E o texto que está escrito no seu português, na sua Bíblia, está escrito este. Isso significa proximidade, é estar perto. E esse negócio de superficialidade está um negócio sério hoje no mundo. E hoje os relacionamentos superficiais estão em alta. E são os que mais pegam na moda. Os relacionamentos de proximidade, de identificação, estão cada vez mais raros. Nesse princípio de família hoje, eu creio que Deus vai restaurar aqui no Ministério Vive, em nós e minha vida, esse princípio. Um pai que é próximo, um pai que está perto, um pai que participa. E você pode ver que Jesus aqui, né? Você pode, poxa, mas Jesus, ele não era criança aqui, tinha 30 anos de idade. Idade da maturidade. Porém, tem hoje gente com 30 anos ou mais que ainda tem um relacionamento infantil com a vida. E Deus fez isso de propósito. Pegou um homem de 30 anos, porque ele sabia que a sociedade estava envelhecendo, porém estava ficando cada dia mais infantil. Tanto é que hoje as coisas que mais vendem para adultos são coisas de criança. As coisas que os adultos estão se apegando às coisinhas de criança. Nos relacionamentos, aquilo que os adultos querem, no nível de relacionamento, a gente vai ver o nosso comportamento é como de uma criança. E somos muitas vezes meramente pedintes, ao invés de pessoas que recebem amor de fato. E a gente pode olhar na nossa sociedade, a juventude, de uma certa forma, é uma juventude pedinte. Adultos pedintes. E mendigando, muitas vezes, o amor. E uma coisa que hoje Deus vai trazer sobre nós é que nós não precisamos mais disso. Nós seremos hoje, irmãos, já somos e seremos hoje reafirmados nesse amor. O que vai levar, o que tem levado, o que vai continuar levando esse ministério à frente, minha vida, sua vida, pastor Paulo, a equipe, é essa maturidade de Deus. Às vezes nós confundimos, e nós como líderes, né, Léo, pastor, alguns líderes são que nós conseguimos ver isso rápido nas pessoas. E as pessoas nos confundem como um pai muito rápido, né? Eu, pelo menos, já passei por isso várias vezes, né? Eu começava a liderar, as pessoas começavam a me ver como um pai. E passavam a me pedir coisas, às vezes no olhar, às vezes no gesto. E eu, como a minha liderança sempre foi muito paternalista, né? Até tive que depois rever um pouco disso, para não depender de mim as pessoas. Muito pelo contrário, o pai, ele emancipa os filhos, amadurece, põe para crescer, leva para o futuro. E nosso comportamento hoje, às vezes como igreja, como sociedade de forma geral, é sempre buscar depender de uma pessoa. Não que isso seja extremamente errado, mas viver por isso é um atraso. E todo pai que ama o seu filho faz isso que Deus fez. Olha, este aqui significa que ele estava distante, mas ao mesmo tempo estava perto. E estava dizendo: ó, ele já está com 30 anos, ele está pronto para assumir a maturidade da vida. Mas é um homem com 30 anos que sabe que é amado. Deixou muito bem claro isso para Jesus. Porque homens com 30 anos naquela época já eram pais, há muitos anos. Normalmente os homens se casavam com 20 anos, a idade militar, às vezes já o já ia para o casamento. Hoje demora mais um pouquinho, como eu, né? Eu casei com 30 anos, atrasei um pouquinho. Deus pesou a mão depois. E ele diz aqui:
Este é meu filho amado em quem tenho prazer. Uma das coisas que hoje a gente vê dentro da questão da depressão, um assunto que a gente trabalha muito, depressão nada mais é do que a perda do prazer de viver. E aqui Deus vai dizer: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E as raízes de depressões que a gente tem visto na nossa sociedade, muitas delas, 99,9%, está ligado às questões afetivas. De não ter conseguido chegar no objetivo porque alguém falhou na autoridade, na missão que essa pessoa tinha para essa pessoa. Eu quero que você, quem quiser anotar ou simplesmente receber do coração, diga assim: princípio de pai. Princípio de pai. É o amor. É o amor. E hoje ser pai é simplesmente, no nosso contexto social, tá, gente? Estou falando nós aqui de igreja. No mundo hoje é simplesmente, para muitos dos nossos jovens, é conseguir engravidar um bebê. Embaixo de condições e situações que vai requerer dele uma responsabilidade tamanha que depois ele mesmo não vai dar conta. Porque essa pessoa que qual foi concebida vai começar a cobrar dele a vida, na própria vida, vai começar a cobrar uma coisa chamada direção. Primeiro ponto que o pai aqui é importante a gente entender: para que serve um pai? Ou um pastor, né, como muitos nós entendemos. O pastor Paulo é pastor. Pastor que é pai também. E uma das coisas que nós vamos começar a buscar nesse seguro chama-se direção. E hoje o grande medo das pessoas é... Você pode perceber, principalmente no Brasil, o Brasil é uma nação, de uma certa forma, despatenizada, na verdade. E você pode perceber, eu, pelo menos, eu experimentei isso na faculdade. Boa parte da minha turma, no meio do curso, não sabia mais para onde ir. Mudou para outros, desistiu, parou. E a função de pai, irmãos, é direcionar, dar a certeza do que a pessoa vai fazer no futuro. E quando é a questão de chamado, de ministério, como é que Deus falou assim para Jesus: este é meu filho amado que eu tenho prazer? Gente, que tudo estava dizendo: filho, eu estou apontando você o caminho que eu, pai, tenho o sonho que você caminhe. É o sonho, trilhar o caminho do meu amor. É nessa essência, irmãos, que Cristo começou na fase adulta, começar a entrar no período de maturidade. Deus se importa com fase adulta, mas Deus se importa também com maturidade. E esse texto aqui, irmãos, ele é muito importante. Hoje você vai receber oração, oração sobre essa área. Nós vamos hoje receber oração e dizer: Deus, eu sou um adulto ou eu estou maduro para a vida? Todo aqui é um adulto, só as crianças que eu estou vendo aqui. Fase adulta começa aos 18. Mas quem sabe o que é da vida quando chega aos 18 anos? Talvez chegou nos 20, 25, 30 e ainda não sabe. Nossos rapazes, nossas moças, hoje, quando chega o assunto casamento, família, formar família, é a área mais difícil. Meu Deus, casa ou compra uma bicicleta? Eis a questão. Caso eu jogo na Mega Sena, aquela vez que essa levando para mim lá, 26 milhões, né? E é uma coisa hoje tão importante, profunda e simples, mas hoje isso gera medo no coração dos nossos jovens, pela incerteza e pela falta de direção que muitas vezes foi desenvolvida ao longo do tempo. E também, além de produzir amor, antes eu quero resumir aqui o que significa amor dentro desse contexto aqui. Amor significa liberdade entre equilíbrio, né? É o equilíbrio entre liberdade e limites. Amém? Quem ama põe limites. Não põe, pastor? Mas quem ama também dá liberdade. E os limites, irmãos, eles nos fazem conhecer algo chamado disciplina. Aí a gente vem hoje falar de discipulado. A palavra discipulado vem da palavra disciplina, que é fruto de amor. Então nós vamos crescendo, irmãos, como igreja, entendendo o que é um princípio de família, irmãos.
começa na figura da nossa paternidade. E mais uma das funções de paternidade é proteger. O significado da palavra pai significa fonte, significa origem, significa também gênesis, aonde tudo começa. Hoje um amigo meu operou, fez uma tal da cirurgia chamada vasectomia. Eu fiquei, meu Deus. Ele me contando a experiência, Ele, Baltazar, nunca mais vou poder ser pai. Eu sei que não vou entrar em questões com a sociedade errada ou não é, só uma questão que hoje ele me contando a experiência. E hoje eu falei, hoje eu vou falar sobre família, meu Deus. O irmão me liga hoje com um pesar no coração, Não sei se está me arrependendo ou não, porque ele, na verdade, ele não pode, nem quer ter mais filhos. Mas ele falou, Baltazar, nunca mais vou poder ser pai de novo. E na consulta que o médico fez com ele, falou, você tem certeza que você não vai se separar da sua esposa, a próxima esposa vai querer ter outros filhos, e aí? Ele, não, a minha aliança é eterna, eu sou crente. O médico, olha lá rápido. Minha aliança é eterna. Mas de repente esse homem não pode ser pai biológico, mas existem aqueles pais espirituais que podem adotar filhos. Eu de repente, eu acho que eu tenho de repente, não sei quantos mil filhos aí no mundo espalhados no sentido ministerial, tá, gente? Biológico eu tenho 2, tá? Reconhecido em cartório, graças a Deus. Tem meu sangue. Mas espiritualmente, os homens que estão aqui deverão ser homens frutíferos. Ter filhos espirituais. Ah, eu tenho 2 filhinhos lindos, tá até no Facebook, olha lá, tá? Baltazar, quais foram os outros frutos que você gerou no meio dos seus relacionamentos em que Deus afirmou a paternidade dele nessas pessoas? E você começou de fato a entender que Deus é Pai através de você mesmo, em atitudes, ações e palavras. E eu acredito que hoje existe uma vasectomia espiritual dos homens. Vamos falar isso na escola de decisão, quem vier vai ver um pouco mais sobre isso. A esterilidade dos homens num quesito chamado oração. E oração nada mais é do que conversar com quem a gente ama. E eu cuidando de casais, nas crises de alguns relacionamentos, já passei por alguns, Deus me curou, me tratou, graças a Deus. E a grande questão dos relacionamentos é, eu não consigo mais conversar com meu cônjuge. Nem nas horas íntimas, pior. Eu durmo, misericórdia. Pode mandar matar um desse. Por causa de quê, irmãos? Exatamente de não saber a função de ser estéril na sociedade, irmãos. E hoje, rapaziada solteira que pode se preparar. Deus vai fazer você homens estéreis ou férteis e tirar de nós a esterilidade. Rapazes, eles precisam começar a gerar relacionamentos com meninas, ao mesmo tempo com mulheres, moças também, que geram amizades puras, relacionamentos santos, aonde um rapaz hoje cristão possa olhar para uma moça com aquilo que Salmo 24 diz, limpos de mãos e puros de coração. Isso são rapazes profetas que são férteis em Deus. Ele já gerou talvez ali uma discípula ou um discípulo, porque ele tem o amor do Pai que traz disciplina e limite sobre ele. E quando o sinal vermelho acende, é Deus dizendo, filho, Pai, porque eu te amo e não quero que você se arrependa no futuro. E ele, como um bom rapaz, um bom cristão, volta a sua consciência e fala, meu objetivo com essa moça, com esse rapaz, seja com esse amigo ou essa amiga, é simplesmente revelar o amor de Deus para uma geração que está perdida, sem o Pai. Às vezes nós pensamos, poxa, mas o mundo mudou muito coisa. Mas rapazes, de repente, começam a se relacionar com outros rapazes. E o outro tem uma carência de pai. E aí começa um amor entre os 2 homens. Por causa da fonte. A carência afetiva da paternidade foi instaurada. E aí como é que eu vou dizer? Aí também eu preciso dizer como profeta.
Olhar homens uns para os outros com pureza também. As mulheres da mesma forma, as moças também. Porque é nesse aspecto que hoje a família está sendo completamente destruída. Tem uma marcha na França, está acontecendo, acho que esses dias agora, contra as passeatas que se levantam contra o princípio de família. E a igreja precisa começar a entender, irmãos, que isso também é ganho em oração e numa coisa chamada discipulado. Eu tenho tratado de alguns rapazes e moças na área da sexualidade. Nós temos ministério, nós temos as células e nós discipulamos alguns jovens. Irmãos, eles vêm do mundo assim, ó, descarrega na igreja aquela galera. E a gente lida e fica assim, meu Deus. A gente põe a mão na cabeça, o que eu faço? O cara é desorientado, sexualmente. A moça também. Aí nós vamos buscar isso. Aí está na família. Está na família. Além dos abusos que infelizmente vem acontecendo, ou coisas horríveis dentro de família, abuso de autoridade, abuso moral e tantas coisas assim, tem gerado pessoas legalistas por causa disso. E uma mordaça desse de colocar na boca de muitas pessoas. E gerado, pastor Paulo, uma falsa submissão. Porque aquela pessoa tem uma experiência com uma opressão de alguém dizer: cala sua boca, senão eu te bato. E se falar para alguém, eu te mato. E aí essa pessoa de repente começa a conviver no nosso meio, pessoas até boas, graças a Deus. E a gente entende, poxa, que fulano submisso. Mas no fundo ele tem uma ira tão grande dentro dele que odeia a figura de autoridade. Passa a obedecer por mera obrigação. E a gente vai discipular, a gente começa a entender isso. Irmãos, são inúmeros casos nós sendo atendidos nessa área. De rapazes desorientados e moças também na área sexual. E o princípio de pai é afirmar a sexualidade, uma das funções do pai. Eu tenho uma filha de 4 anos. E eu percebo que o relacionamento da minha filha com a mãe, a esposa Natália, é uma coisa, comigo é outra. Quando ela se veste de bailarina assim, ela quer que eu fale e ela está de boa. A mãe fala, mas não custa defeito, não. A minha esposa pode estar, é você, isso aí é para você. E eu entendo. Chegou o choro, irmão. Eu falei, meu Deus. E eu consigo entender que Deus está afirmando na minha filha que ela é moça, ela é menina. E que o primeiro homem da vida dela, que olha para ela com pureza, com santidade, tem que ser. E aí nós pais implantamos isso nas nossas meninas, nossas filhas, e elas vão ficar na moças carentes quando crescer, e aí? E o ciumento do pai vai querer resolver isso como? Se ele tem déficit. Dívida de afetividade, como se for uma das coisas mais terríveis da nossa juventude, da adolescência principalmente. E quem afirma a sexualidade do homem também, eu entendi pela minha experiência própria pela palavra, que também é um pai. Quando eu chego, abraço meu filho, ele sente o meu cheiro de negro, é muito agradável. Tem um preconceito, né? Tô brincando, né? Passamos uma coisinha, tá? O cheiro do pai, o abraço do pai, a voz do pai. Aí você pode dizer assim, poxa, mas Jesus, 30 anos, um machão barbado. O pai tem que dizer para ele que ele é amado, bonito, maravilhoso, bom, não precisa disso. Deus Pai disse isso na infância e reafirmou na fase adulta, para que não fique brechas. Deus liga nosso passado e nosso futuro, afirmando sempre que em todo o tempo somos amados, desde o dia que fomos concebidos. Deus disse pela primeira vez para Jesus quando ele foi amado, quando ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus no ventre de mãe. E o princípio de mãe, a gente falou um pouco de pai que é importante, mas de mãe também. Diga assim, pai e mãe nos traz uma noção de equipe. Jesus mandou de quantos? Quantos seres Deus criou na terra para formar família? Homem e mulher. Mas Deus mandou 2 homens, misericórdia. Estranho isso aí, amarrado, família. 2 homens.
liderança, autoridade, governo e responsabilidade. Ele mandou: homens, a responsabilidade de vocês, 12 machos, né, em Jerusalém, 12 apóstolos, depois virou 70, depois foi para 120. E aí Deus restaura um princípio na família, começando num homem, em 12 homens chamados 12 discípulos, nós conhecemos, que nós falamos anteriormente, que vem da palavra disciplina, que significa limites imposto pelo amor. Disse a esses homens: a responsabilidade de vocês agora é entrar nas cidades, expulsar demônios, curar os leprosos. E curar o leproso nada mais é do que tratar da enfermidade emocional da sociedade. Expulsar os demônios, curar os leprosos, curar os enfermos e trazer o reino de Deus, dizer, chegar o reino de Deus nessa cidade. Homens, eu creio, pastor Paulo, que ainda esse ano Deus vai levantar um batalhão de homens para orar. Porque se Deus restaurar o princípio da paternidade, levanta homens de oração. Não tem condição que isso não acontecesse com você. É impossível eu não ser restaurado como homem de Deus, se não for fruto também de oração. E quando a gente hoje tem a nossa cultura maternalista, né? Reunião de oração, só tem mulher. Guerra espiritual, cadê os homens? Em casa. Tem que falar dela. E eu tenho sido desafiado constantemente nisso. Interessante, na minha experiência em casa, quando meus filhos adoecem, minha esposa manda já, ora com meus meninos. Mas Natália, você também é crente, você pode fazer. Mas ela: não, você tem uma autoridade que eu entendo que vem de Deus. E eu creio quando você ora. Eu, meu Deus. Aí eu fiquei calado, fez desculpa aí, né, Natália? Deus tem restaurado, irmãos, o princípio de família na minha vida nesse aspecto. Irmãos, realmente, quando eu começo a orar em casa, eu começo a seja lá enfermidade, seja qualquer coisa, mas simplesmente orar, agradecer pelo almoço no dia, flui uma paz no dia na família. Eu estou entendendo que Deus está querendo levantar um de oração, não é aqueles homens assim, para fazer de tudo, né? Quebrar galho, não. Mas é para restaurar princípios simples. Como que eu quero que meu filho ore? Você nunca me viu orando. E discipulado é isso. É ensinar também, por exemplos. Como que eu quero, né, que ele interceda por alguém se ele nunca viu eu em guerra espiritual? Talvez não entenda muito, mas por que eu estou falando como estudando na oração? Pedi para o papai céu proteger, porque meu filho fala muito assim. Eu digo: pai, não, filho, nós estamos orando. Estamos falando com o papai do céu. E ele já entende. E um dia fomos almoçar, meu filho falou: olha, pera aí, dá as mãos aqui todo mundo, vamos orar, não aceitamos. Eu ouvi isso, não foi bem lembrado. Deus tem levantado com os meus filhos para restaurar em mim o princípio de família. Amém? Então, olha aqui, jovem, você não é solteiro. Deus vai te dar filhos, mas vai te dar quando você tiver a responsabilidade de entender profundamente a responsabilidade que você vai carregar após uma aliança. Alguns jovens que eu tenho aconselhado, chega lá, volta a usar, quero separar da minha esposa. E meu Deus, chega a me arromper. Aí eu começo, né? Chega não. Eu digo: por quê? Porque eu conheci uma pessoa melhor, mais interessante. Irmãos, uma leviandade tão grande, eu fico assim, estarrecido. E eu conversando com esse jovem até mais ou menos meia-noite. Eu cheguei na casa de 8 horas, 9 horas. 9h30, mais precisamente. Meia-noite, esse rapaz ainda não tinha se rendido. Tudo que você está falando é bênção, é bom demais, eu entendo, eu sou crente, ali é a palavra, mas eu não quero, me respeite. Mas meu filho, discípulo meu direto. Eu falei: irmão, toma o seguinte, me dá até sexta-feira para me orar com você, para tu repensar a sua decisão, só isso. E sua esposa dele do lado. E ele: tá bom, vou te dar, mas não garanto nada não, olha, já decidi, sexta-feira vai ouvir a mesma coisa que você. Eu não tem problema. Eu quero ouvir de Deus algumas coisas diferentes também, já que você precisa falar a mesma coisa. E
E fomos para o desafio. Sexta-feira eu encontro esse jovem às 8 horas, marcamos o encontro, a gente conversar a respeito do assunto. E ele falou: olha, Gonçalo, estou decidido, não quero mais. Um ano de casado. E eu falei para ele: então você vai fazer o seguinte, já que você é muito macho e homem para assumir que você não quer mais sua família, então eu fui testemunha do seu casamento, eu fui seu padrinho. Então eu quero que você dê aos padrinhos a mesma oportunidade que Deus está me dando, de ouvir isso com sinceridade, como você está dizendo que você está falando. Eu falei: reúna a mãe da sua esposa, ex, não sei se você está dizendo que é ex, sua sogra, reúne seu pai, reúne o pai dela, a qual você pediu ela em casamento, jurou no altar. Ele não é crente, ele é um homem ímpio, não entende muitas vezes o que você fez. E você vai assumir isso perante a família dela, uma vez que você fez uma aliança cuja família foi testemunha. Agora convide isso também para ser testemunha da sua decisão. Isso é ser homem. Olha bem doido dele, isso é ser homem. Porque por enquanto estou vendo aqui um macho doido a pegar outro. Isso aí está demais, não. Está muito fácil isso. Eu quero ver esse homem assumir isso e pedir perdão para o pai dela, para a mãe dela e para a família. Para mim não precisa pedir nada, até já te perdoei por antecipação, mas faça isso e me chame, porque eu quero ser o mediador dessa reunião. Porque essa conversa que nós temos é perante Deus, nós precisamos selar isso perante os homens. Deus não é brincadeira. Esse rapaz pensou, baixou a cabeça. Eu falei: eu estou orando, aproveita que eu ainda estou orando. Aí ele pegou meu, volta, me presta o celular e eu, tá aqui. Tem crédito, não é ali, desculpa. Pode ligar à vontade. Ele ligou para a pessoa: fulano, eu estou aqui com meu pai na fé. Quero te pedir perdão porque eu traí minha esposa com você. Eu quero romper esse relacionamento. A pessoa, eu nunca vi essa pessoa. Ele começou a chorar. Eu falei: continua. Rompe isso. Porque Deus está estabelecendo agora no seu coração, meu amado, o princípio de que quer ser pai, ainda que tu não tenha filhos. A tua esposa é a tua primeira discípula. Ela precisa ver em você uma paternidade para confiar a você, ter filho de você. Ele rompeu o relacionamento ali ímpio, me abraçou, nós choramos, oramos por mais umas vezes, uma hora e pouco, nós continuamos ali orando. E disse a ele: o que o Senhor falou contigo? Ele: Balda, eu vim aqui armado contra tudo e contra todos. E eu perguntei: como é que era seu pai? Na fase que você está hoje, nessa idade. Ele: Baltazar, ele era uma zona ambulante. Eu falei: você quer seguir o mesmo princípio dele? Ele: não. Como que ele está hoje? Ele está desviado, já foi obreiro. E como está sua mãe em relação a isso? Quando ele quis voltar para ela, ela tinha tido filho de um outro. Eu falei: você quer que isso continue na sua vida? Ele: não, Baltazar. Eu falei: o que te faz agora voltar atrás? Ele disse: olha, o amor de Deus me desarmou completamente. Quando eu entendi que Deus me ama acima disso tudo, eu passei a olhar para aquela mulher que eu chamava de amante, de uma pessoa que precisa de amor de Deus. E eu me envergonhei porque eu não pude fazer isso. E por isso que eu pedi perdão para Deus. Eu falei outra coisa. Falei: agora você vai pedir perdão pelas ofertas que você fez ao inimigo, no lugar onde você entrou com essa pessoa. Foi o lugar que você entrou, o que você fez antes de você chegar lá. E entrar no quarto. Ele: eu paguei. Eu falei: não me fale o valor para mim descobrir onde é que é. Porque eu nem sei valores desses lugares. Eu falei: olha, você entrou no templo da prostituição, deu uma oferta, pagando com sua própria vida, seu casamento, já entregando seus futuros filhos que está dentro de você, que um dia vai sair, vai ser concebido. Eu falei: quebra isso, meu irmão.
Oramos, fizemos uma oração de quebra de libertação. Esse jovem foi liberto, foi curado. Hoje está bem com a esposa, com a família. Irmãos, eu olho assim para ele hoje na igreja, no culto. Aquela coisa linda. A esposa dele é uma menina jovem, bonita, abençoada. Eu olho para ele e digo: no Senhor, vai aquele ali está preparado para ser pai. Porque no DNA dele, espiritualmente, fisicamente, biologicamente, emocionalmente, foi arrancado a carência afetiva que tinha de paternidade e de maternidade. E hoje esse filho foi afirmado em Deus e conseguiu se tornar um maduro. Não homem adulto, adulto ele já é, já responde por qualquer crime que ele fizer. Já tem mais de 20 anos. Mas a maturidade é quando nos leva a entender que precisamos recuar em relação ao pecado, quando o assunto é responsabilidade com o nosso futuro. Crente maduro, ele tem uma visão de futuro muito grande. E nós brasileiros somos os crentes do agora. Vamos fazer, o negócio vai ser bom. E no futuro não pensamos. O que vamos deixar como legado para filhos, parentes, igrejas e discípulos, inclusive. E para encerrar, acho que tem alguns minutinhos ainda. Vamos fechar aqui. A mãe, ela tem uma função importante, a gente está orando até pelas mulheres, a função de nutrir, criar vínculos e trazer a noção de guardar. Olha só, presta atenção. Mãe, ela traz uma experiência tremenda na vida de um filho, que é o sentido de guardar mandamentos. O pai direciona: a lei da minha casa é essa, aqui é assim. Quando o pai sai, a mãe diz: filho, você escutou bem o que o pai disse. Vou fazer você lembrar do que o papai disse. Vou fazer você lembrar. E Jesus disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Vou rogar ao Pai, e Ele vai trazer o Espírito Santo de Deus e vai fazer vocês lembrar de tudo quanto o Pai tem dito. Família. E graças a Deus, olha, todo homem aqui que teve uma mãe de oração, ainda que guerreira, ainda que meio que tentando fazer aquilo que o pai não fez, e Deus honrou. E hoje eu entendi que os homens mais obedientes, pastor Paulo, os ministros a Deus, tiveram uma mãe que puderam reafirmar ensinos. Aí cai naquele versículo que diz: ensinando-os a guardar. Aí onde nós, igreja, nos equipamos como família, onde existe a unção paterna, é a unção da maternidade também. Nós, como pais, pastores, ensinamos, apontamos o caminho. Mulheres e mães de oração conseguem discipular com o nível talvez que o homem não consiga ir. A mulher tem uma fineza, né? Os detalhes. Mulher detalhista, tenta aconselhar para falar. Fala com o filho, o pai é prático. Não quer, ele acabou. Não conversa comigo. Já disse. A mãe vai lá: filho, deixa eu te explicar o que o pai quis dizer. Pai, não vou estressar. Vou explicar para você o que o pai está querendo dizer. Com todo aquele jeitinho, todo aquele carinho. Explica. E no final ela assina embaixo: não faça. Porque eu também estou debaixo da submissão dele. E submeto a ele porque ele me ama. Isso é princípio de família. Quando isso é quebrado, nos gera em nós um abuso de autoridade, que gera pessoas legalistas que não quer conversa com ninguém. Eu mandei fazer, pronto. Aleluia, meu Deus, né? Isso atinge nossos ministérios, nossos relacionamentos com o ministro de Deus. Às vezes o pai tem um pouquinho de mãe, né? Aquele jeitinho de parar um pouco para ouvir. Às vezes quando o pai quer nos falar, mãe tem um pouquinho mais de audição. Pai é voz, mãe escuta. E pai tem que ter esse equilíbrio. Eu quero fechar com o versículo 30 de Provérbios 30, que é o último que a gente vai estar orando, vou fazer o corredor aqui. Hoje Deus vai sacudir nossas famílias, amados.
Hoje você vai estar aqui orando pelo seu pai, pela sua mãe, muito mais do que antes. E vai continuar nesse princípio. Provérbios 30, 11, para a gente fechar. Diz assim: há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Existem 4 gerações, vou falar só sobre uma hoje. O nosso Paulo pode continuar isso nas próximas etapas. Já com as assistência de família, restauração da família nessa campanha. Como é que um filho não pode abençoar o pai? Perguntaria, Léo, você já abençoou seu pai? Eu me perguntei isso na minha vida adulta. Aí pensei, Léo, mas peraí. Não era eu que tinha que pedir bênção para ele, dizer, meu filho, Deus te abençoe. Não está ao contrário. Isso, de alguma forma, nosso pai já fez no sentido de ter nos gerado. Agora, o mandamento que diz: um filho, ele tem que abençoar o seu pai. Abençoar significa autorizar. O que significa isso? Pai, meu coração está aberto para o Senhor. Mas filho, eu te bati, espanquei, bebi, fiz comer cachaça, prostituí. Pai, meu coração está aberto para o Senhor. Mas filho, eu não fui na escola ver suas notas, enfim. Aliás, estou te conhecendo agora, com 20 anos. Como a minha esposa foi conhecer o pai dela depois de 20 anos de idade, depois de casado, ela tinha. Quando meu sogro foi lá em casa, eu fiquei assim, meu Deus, é agora. Pega, Jesus. Minha esposa deu um impacto, assim, meu Deus. Depois de 20 e tantos anos, conheci meu pai. Eu já casado com filhos. Eu sou todo desapontado. Mas nós, com gestos, dizemos para ele: nosso coração está aberto para o Senhor. Não te acusamos de nada, mas eu passei, Pai. E Deus começou a restaurar o coração dela. E hoje eu quero dizer para os irmãos que precisamos falar bem da nossa mãe. Bem dizer a mãe é falar bem. Meninas com problemas da sexualidade normalmente têm uma carência afetiva de pai, uma mãe estressada dentro de casa, agoniada, dominadora, e ela vai tentar ser o pai que ela não teve para tentar bater na mãe. Isso eu ouço, gente, em aconselhamento, distorções emocionais. Pessoas estão experimentando curas tremendas nessa área, se libertando, irmãos, desse demônio terrível que assolava os seus famílias, dessas inversões de papéis. Uma mãe nunca vai conseguir ser um pai nunca vai conseguir ser uma mãe. Mas hoje, na sociedade moderna, de tecnologia e mudança de inversão de princípios, já está sendo assim. Mães afirmam para os pais: você não tem pai, eu sou seu pai, filha não, não preocupa não. Mas como meu pai tem peito, meu pai tem um corpo de mulher, para que isso? Não, eu sou seu pai, você me respeita. As distorções de família, isso grandes. E hoje nós vamos orar, e você vai orar pela sua mãe, e você vai abençoar o seu pai. Você vai poder orar por ele, dizer: pai, o Senhor é bem-vindo. Não importa a distância que o Senhor tenha, o meu até já faleceu. E eu tive, na minha experiência, algo muito triste, que eu tive que chamar meu pai de pai algumas horas antes dele morrer, pastor Paulo. Algumas horas antes dele morrer, porque eu não tinha essa relação com ele. Para mim ele era estranho. Trabalhava o dia inteiro, chegava de noite, eu achava que era estranho, chegando dentro de casa: não, é seu pai, meu filho, não. E uma das coisas que Deus fez na minha vida, quando ele estava nas últimas horas de vida, ele morreu de câncer, estágio final de câncer. Eu cheguei para ele e disse: pai, quando eu falei essa palavra, eu comecei a chorar. E naquele momento eu senti que eu precisava abençoar ele. Parar de olhar para o passado dele, que ele fez de errado. E dizer: pai, só pode descansar em paz. Eu sabia que ele morreu. E ele disse: diga para sua mãe que eu amo muito. E ela me perdoe pelo que eu fiz. Eu cheguei em casa: mãe, o pai vai falar com a senhora.
frente, abraçou ele e disse: pai, eu te perdoo por ter feito a vida inteira. Trai seus filhos. Seu filho está aqui do seu lado. Irmão, eu chorava tanto naquele hospital. Eu falei: acho que eu vou morrer. E eu entendi que Deus me deu uma única oportunidade de abençoar meu pai antes que ele partisse. E o pior de tudo é que hoje a gente vê os nossos pais talvez estão vivos, porém mortos dentro de nós mesmos. Estamos sendo caixões ambulantes, carregando defuntos. E o defunto da paternidade dai-nos. Vou declarar hoje que Jesus vai dizer, igual disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. O Lázaro pode ser seu pai morto dentro de você, a sua mãe, a sua família, seu irmão, sua irmã, sua prima, seu primo. Talvez bateu em você, abusou de autoridade, ou te tocou de forma que não devia ser. Mas hoje, pastor Paulo, os pastores vão estar orando pela nossa vida. E eu quero chamar os pastores aqui. O pastor Paulo vai fazer essa oração com a equipe. Eu creio que hoje é uma noite especial, simples, rápida, objetiva, mas não faça igual eu, que tive que esperar. Faltaram algumas horas para o pai morrer, porque eu queria te ver. Não. Faz isso enquanto é vida. Amanhã ninguém sabe. Pai, em nome de Jesus, põe-se de pé no seu lugar. Pai, nesta hora nós colocamos nossas vidas, Pai. Deus, que a paternidade, Senhor, hoje comece a ser restaurada nessa campanha, Pai. Que a maternidade de Deus, que o Senhor criou homem e mulher, macho e fêmea, família, para gerar homens e mulheres, Pai, debaixo do princípio do teu amor. E tudo que Adão tinha que dizer para Eva e para os filhos era: não podemos comer do fruto que papai disse que nós morreríamos. Dizer que vai morrer significa: eu estou te protegendo do mal porque eu amo. Pai, nós declaramos essa noite, Pai, mais uma vez, um mover de restauração dentro das nossas famílias. Eu olho para aquele filho, aquela filha, Deus amado, que o Senhor quer trazer esse reencontro com as figuras de família, Pai. Para que gere aqui, Deus, obreiros, obreiras aprovadas como obreiros, com maturidade, Deus, suficiente para dizer, Deus, que está pronto para batalhas, pronto para guerra. Estar em paz significa dizer que está pronto em Deus para uma guerra contra a nossa carne. Essa é a paz que excede entendimento e que gera em nós o raciocínio e entendimento que diz: mas poxa, isso é impossível. Mas quando temos a paz que excede o entendimento, a gente diz que é possível sim. Eu achava impossível meu pai perdoar a minha mãe, minha mãe perdoar meu pai, minha família ser restaurada. Eu achava também impossível eu me casar, de ter filhos. Porque tive referências em casas que às vezes não me inspiravam muito a família. E disse que eu não quero ter minha esposa ficar brigando assim como a minha filha com meu pai, não quero não. E Deus começou a mencionar no meu coração uma paz que excede o meu entendimento, meu raciocínio humano, fruto de feridas passadas. E quando somos curados, somos libertos, restaurados, passamos a ter a mente de Cristo e pensar como Cristo pensou, ver o mundo como Cristo viu, e passar pelo sofrimento, almejando a maturidade, e não brincar com o perigo, mas buscar a maturidade de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. João capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém, queridos?
começar por algo simples. Como está a sua paternidade com Deus hoje? Se não tiver um reconhecimento de quem Deus é, você pode passar em corredores todos os dias que não tem tanto resultado assim. Você precisa se sentir filho e filha de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus hoje liberado. Se eu não aceito, por exemplo, o perdão de Deus na minha vida, não tem valor o corredor que você vai passar. Como está a nossa aliança com Deus? Como está o nosso reconhecimento da sua paternidade? A Bíblia fala de Pedro, que tinha uma cara de crente, mas Jesus disse: quando tu te converteres, cuida das ovelhas. Em outras palavras, Pedro, você não é quem você aparenta ser. Para que esse corredor tenha a devida eficácia, você tem que olhar para dentro de você e falar: Senhor, peraí. Primeiro, meu relacionamento contigo está partido. Eu preciso recomeçar. Segundo, meu relacionamento com meu pai não existe. Como terei um peso de clamor por ele? Pela minha mãe. Como que eu poderei orar pelo meu pai se eu mesmo nunca o reconheci como pai? Isso que o Baltazar disse é tão sério. Existe um espírito chamado espírito de orfandade. Eu já falei. Ele age a nível horizontal. Se nós não reconhecemos, não tivermos contato, não tivermos respeito, não tivermos diálogo, ou se quer um tratamento dele para imprimirem na gente quem ele é como pai, esse espírito entra para impedir o teu relacionamento vertical com o pai. Eu sei que depois que ele disse pai, o relacionamento dele com Deus mudou. Porque o espírito de orfandade, ele exatamente se mete no meio do teu relacionamento, não com o teu pai paterno aqui, terreno, mas teu pai espiritual. Então você vê pessoas que querem crescer, mas não conseguem crescer. Querem produzir frutos ministeriais, mas não conseguem. Porque o espírito de orfandade ocupou o espaço de um relacionamento que deveria ter com seu pai terreno. Então talvez você tenha entrado aqui e você nunca tenha perdoado seu pai. Perdoa. Pastor, eu dei ódio porque ele me abandonou, minha mãe, a mim, quando éramos pequenos. Não cabe a você ter o julgamento do perdão ou não. Cabe a você falar: Deus, tu sabe. Eu tinha 12 anos. Minha mãe falou assim: meu filho, o seu pai nos abandonou. Pediu o apartamento da Marinha onde a gente morava. Nós fomos quase despejados. E ela disse: se eu fosse você, eu nem olhava mais na cara dele. Não existe. Nós éramos crentes. Mudamos sem deixar telefone com ele, nem endereço. Na época não tinha celular. Nunca mais ele vai nos encontrar. Ele nos ajudou. E um dia tocou o telefone. O Ben lá em casa. Seu pai está lá embaixo. Não desça. Eu falei: eu vou descer, ele é meu pai. Não dá certo isso. Eu tinha 12, 13 anos, 14 anos. Eu vou lá embaixo falar com ele. Chegou a dar um abraço do meu pai e falei: pai, você não tem raiva de mim? Eu falei assim: não, o senhor é meu pai, eu não consigo ter raiva. Deus não me deixou ter raiva. Hoje eu tenho 41 anos. Minha mãe faleceu em 97. Tanto tempo se passou que no ano passado eu batizava meu pai nas águas. Nada disso poderia acontecer se eu falasse: eu não te perdoo, o senhor abandonou. Deus falou: eu tenho uma obra lá. E a igreja resgatando vidas, o ministério resgatando vidas, Brasilinha está começando na casa dele. Gente, o corredor só vai valer se você passar com o teu coração livre. Eu nunca orei pelo meu pai, eu não tenho relacionamento com ele. Viva hoje, a maior luta que você passa é não se relacionar com seus pais. O maior transtorno que existe hoje, que poderia ser solucionado, é se você voltar a Deus e falar: pai, eu sei quem o Senhor foi, mas eu amo o Senhor. Amém.
Vamos orar, coloca a mão sobre o seu coração. Se o nosso relacionamento com os nossos pais terrenos não forem bons, entra em ação uma vasectomia espiritual. Você não consegue gerar filhos, porque você não sabe o valor do seu filho. Nós vamos cantar essa música, nós vamos formar o corredor. Você de olhos fechados, com a mão no teu coração, você vai falar assim: eu quero perdoar. Hoje eu preciso perdoar. Eu amo meu pai, eu amo. Eu não queria não, mas eu libero hoje a vida dele. Aleluia. Vamos começar. Poderoso Deus. Feche seus olhos, fala com o teu coração.